Na companhia da Daniela Darós, a gente vai falar sobre criatividade. Você viu, ela usou hoje a Rose usou a criatividade, tá tudo combinando com você. A chefe Thalita falou, a mamãe fazia assim, mas eu já coloquei algo mais. É legal isso, essa criatividade que a gente pode fazer sempre. Por isso você é muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, viu? E exatamente, o programa foi todo voltado à criatividade, né? Afinal, a criatividade está em tudo e quanto mais a gente estimula ela, mais diferente a gente fica, viu? Eu tenho certeza disso. Inclusive, hoje eu quero mandar um beijo carinhoso para Olga, né? E pro Romualdo, aí de Mogi Guaçu, porque ela disse que ia assistir porque ela precisa de estimular a criatividade no negócio da família. Então, já que a gente está falando de empreendedorismo também, bora entender como funciona o empreendedorismo, o que ele é, o que ele significa na vida de alguém e com a criatividade, como vender mais. Você também é palestrante. Este é um dos temas que você usa em suas palestras. Sim, eu sou especialista em criatividade estratégica, então tem toda uma jornada para chegar até aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas hoje eu ensino principalmente as mulheres a colocar a criatividade no mundo dos negócios delas. Então, a criatividade, ela traz esse diferencial, essa dopamina na cabeça do cliente. Então, às vezes, de sempre ficar fazendo a mesma coisa, a gente traz uma pitada de diferencial ali usando a criatividade. Então, hoje eu palestro, também dou mentorias e também as consultorias em empresas. Mas o meu foco maior é o empreendimento feminino ali. Agora, pensando nas suas palestras, Daniela, quando você começa a falar sobre esse empreendedorismo, sobre essa criatividade, o que você vê nos olhos de quem está te assistindo, quem está participando? Bom, quando a gente entra nesse assunto, é muito gostoso, porque a criatividade ela é um assunto legal de ser conversado. Mas existe também aquela pegada de, criatividade é um dom, não é para todo mundo. Você é criativo, mas eu não consigo ser criativo no mundo ali nos meus negócios, no meu mundo, na minha casa, enfim. Então a gente tem essa pitada nas minhas palestras. A gente fala bastante sobre a criatividade de um jeito mais prático, então tem algumas dinâmicas, tem um jeito diferente de ser estimulado isso, então acaba ficando bem legal e bem gostoso. Mas sempre tem essa pegada, tipo, eu não sou, eu não consigo. Mas na verdade, criatividade é um músculo que a gente só precisa estimular ele e treinar. E quanto mais senão ele atrofia. Exatamente. E quanto mais a gente treina, mais fica fácil da gente fazer alguma coisa, tirar uma ideia do papel, ter a percepção de progresso ali, e enfim, fazer um negócio bem feito. E eu te fiz essa pergunta porque hoje você não está vendo os olhinhos de quem está te assistindo, mas com certeza tem muita gente aí em vários lugares do Brasil assistindo e esperando esse momento, porque nós temos artesãs por todo esse Brasil, nós temos quem trabalha com culinária, não só com bolos, mas outras coisas dentro da área da culinária e tem sobrevivido disso, aprenderam a fazer na época da pandemia, não tinha o que fazer. Então, agora a pandemia passou e está precisando de um up, de uma criatividade a mais para poder vender mais e melhorar os negócios da família. Você tem uma lista que você costuma sugerir e essa regra, entre aspas, ajuda as pessoas? Bom, existem várias dicas que eu poderia dar aqui para vocês, né? Mas é muito legal porque na época da pandemia, todo mundo teve que ser muito mais criativo, teve que se reinventar de alguma forma. Então aconteceram vários empreendimentos voltados a isso. Porque na verdade criatividade é você solucionar problemas, né? No meu mundo é solucionar problema, então a gente tem um problema, a gente acha outras soluções para eles e não aquela mesma coisa. Então, vou dar um exemplo muito simples aqui. Às vezes a pessoa tem uma loja de roupa e fica com o estoque parado, a primeira coisa que vem na cabeça dela é promoção, é liquidação. E na verdade existem várias outras respostas que a gente pode ter no meio desse caminho. Mas quando a gente está na escola, a probabilidade da gente estimular a criatividade é muito pouca. Então eu costumo dizer que o ser humano ele nasce criativo, ele vai para a escola e você é obrigada a memorizar uma resposta para um problema. E aí o pouco que a gente usa é em artes, em redação, é muito pouco. Então a gente atrofia isso de novo. Quanto mais a gente é curioso, mais criativo a gente fica.
Então hoje, o quanto a gente puder experimentar algo novo, beber uma bebida nova, conhecer um lugar diferente, às vezes mudar algum móvel da casa, assistir um filme, escutar uma música, quanto mais a gente puder estimular isso, sendo curioso mesmo, mais o nosso repertório vai abrindo. E quando o nosso repertório abre, fica fácil da gente associar. Porque a ideia, o ter uma ideia boa para o empreendimento é associar coisas. Então, por exemplo, eu vim aqui, eu vi ela fazendo um artesanato, eu vi ali a história do bolo, eu tô aqui conversando com você, eu vi a câmera, que legal, a hora que eu preciso, eu associo tudo isso e crio alguma coisa diferente. E as pessoas gostam do diferente, porque é a liberação de dopamina na vida da gente. Então é óbvio que se você vai em uma empresa que faz algo diferenciado ali de todos os concorrentes, você dá mais atenção. Verdade. Porque na verdade, quando você vê as mesmas coisas, o seu cérebro ele fala assim... É a mesma coisa, por que eu vou te dar mais tempo? Agora, quando a gente estimula e é diferente, acaba que mais pessoas vêm, mais pessoas querem consumir. E aí entra uma outra pegada que eu gosto de ensinar muito, que é a criatividade estratégica. Mas vamos fazer o seguinte, essa criatividade estratégica a gente vai comentar daqui a pouquinho depois do intervalo. Fica comigo. Olha, eu tenho muito carinho por você. E mesmo não te conhecendo, eu só tenho gratidão a você por estar comigo toda a tarde. Inclusive, tem muitos recadinhos carinhosos aqui. Eu quero agradecer ao João do Carmo Rosa, que ele me deu a dica que é suco de limão com açúcar de confeiteiro. E a Maria Júlia Rosário pôs um pouquinho mais. Ela falou, Rita, glaciera claras em neve... açúcar de confeiteiro e suco de limão, já fiz muito. Eu acho que era isso mesmo. E, gente, isso é muito legal, porque vocês me fizeram lembrar. Eu vou tentar fazer em casa e vou ver se vai dar certo para ficar igualzinho a mamãe fazia. Ai, que saudade, ai, que delícia. Mas, bora voltar focando aí no que nós precisamos aprender, que é no nosso empreendedorismo. Precisamos empreender. E a criatividade é tudo. Por isso, a tão jovem palestrante, a Daniela Darós, trouxe para nós essa ideia hoje de usar a criatividade para vender mais. Né? Nós até citamos aí da pandemia, o pessoal fez, ajudou, vendeu, mas espera aí. A pandemia passou, o que a gente vai fazer para vender mais? É isso daí, essa inovação, né? E como a gente estava comentando, eu Tem sempre... a dar dica, né? Isso, eu sempre costumo dizer que existe a criatividade, mas a gente só pegar uma ideia ali e fazer ela colorida, sem estratégia, não funciona. Principalmente no mundo dos negócios. Então, as minhas palestras são muito voltadas a isso. Abrir a mente, principalmente das mulheres, a... Tem uma ideia? Como que vai ser estratégica? Como que eu vou vender mais para o meu cliente? Como que eu vou encantar ele? Como que eu vou ter recorrência de venda? Como que ele vai falar bem de mim? Como que talvez ele vai postar alguma coisa minha? Então, através de uma ideia, a gente trabalha vários pilares para que aquela ideia realmente seja valiosa, aquela ideia realmente funcione no mundo do empreendedorismo. Porque, como eu disse, só uma ideia simples, a gente tem várias durante o dia. Mas só que a gente não consegue colocar e fazer reunião, que eu costumo dizer isso, e pontuar. Beleza, como que vai fazer, como que vai chamar a atenção realmente? E aí existe as dicas que eu falei de básicas, existe muita coisa que a gente pode fazer, as minhas mentoradas sabem o quanto que eu vou pontuando isso para elas, mas uma dica muito simples, essa associação, esse novo, esse buscar o algo novo, o que seu concorrente não faz, o que você pode fazer, como que você chamaria a atenção, o que você se encantaria se você visse. Então, é colocar esses pontos. Uma coisa muito legal, Rita, que eu gosto, é de buscar referência em outros lugares. Às vezes a gente está aqui, sei lá, eu sou da parte da culinária. Eu só vou buscar referência em pessoas que também fazem culinária. Mas por que não eu busco num artesanato? Por que não eu busco talvez em uma oficina mecânica? Coisas que eu consigo sair da minha bolha. Porque se eu vejo que o outro está fazendo com muita maestria e está tendo repertório ali para ele, eu consigo trazer para mim. Então é uma coisa que eu gosto muito, de trazer esse outro lado para o nosso empreendimento.
Perfeito. Aí as pessoas, você falou a reunião eu e eu. Isso é legal, então seria legal ter anotar essas coisas, porque as ideias surgem muitas vezes até de madrugada, já aconteceu comigo de madrugada. Sim. Você tem que pegar do lado e já anotar. Isso ajuda bastante, essas anotações vão te ajudar. Muito, em coisas simples, anotações, pode anotar no bloco de notas mesmo do celular, às vezes um Reels, um vídeo que você viu, salvar ele, porque na hora que você está precisando estimular a criatividade, às vezes você vê e fala, caramba, isso daqui funcionou para mim, isso daqui vai dar certo. Então são detalhes que às vezes a gente tem esse estalo, na hora talvez não funcione, mas anote, escreva ali que na hora certa você vai conseguir associar tudo e juntar e ter uma ideia legal. Você sugeriu como exemplo uma loja em que a pessoa está lá com um estoque e ela precisa vender, claro, ou porque vai mudar de estação, mas só promoção não resolve. Eu costumo sempre falar, só promoção não é a primeira opção, é a primeira resposta para a maioria das pessoas. Mas existe você criar uma campanha, uma história, um sentimento, algo que a pessoa entre com você. Às vezes você fazer alguma ação até para os seus próprios clientes ouro. Então às vezes a gente esquece, a gente quer cliente novo a todo momento, mas a gente esquece de cuidar dos nossos. E uma simples história, às vezes ali na rede social, que você consegue associar junto com a sua peça, faz ter um estalo e a pessoa fala, caramba, que legal, eu tô desejando essa peça. Um exemplo muito simples, tá? Vou dar um exemplo nosso aqui. Uma empresa de cosmético me chamou uma vez porque estava tendo uma reforma lá e eles precisavam, de algum jeito, agradar o cliente. Então, se a reforma estava causando um efeito desconfortável, a gente precisava trazer eles de alguma forma que eles gostassem, que talvez poderia ser um preço um pouco mais baixo, já que o conforto a gente não conseguiria, e nem outras estratégias. Então, surgiu a ideia de, já que a loja estava de ponta cabeça, e justamente o dono chegou com uma mensagem para mim, onde um cliente falava, eu amo a loja de vocês, mas a loja está de ponta cabeça, eu só vou depois que eu voltar. E aí ele chegou em mim e falou assim, o que a gente faz com isso? Eu falei, vamos fazer uma promoção de um jeito diferente, vamos contar uma história. Então vamos colocar a loja inteira de ponta cabeça, os preços tipo de 9 vai virar 6, a gente coloca alguns produtos virados de ponta cabeça e a gente faz um marketing de guerrilha e um marketing de atenção, que é onde todo mundo que passasse na rua olhasse para eles. E o que a gente fez? O que é capotado? Aí entra o negócio de buscar referência em outros lugares. O que fica capotado? O que fica virado? O que fica de ponta cabeça? Um carro capotado na frente da loja. E por que não? Aí entra uma outra questão. Às vezes as pessoas falam assim, mas é muito difícil, eu tenho uma ideia, até essa ideia realmente acontecer, ela vai mudar muitas vezes. Mas se você quer se diferenciar, precisa ter o passo a passo. Se não deu certo de um jeito, vai de outro. E a gente foi tentando fazer de várias formas, até onde a gente ia, barrava de um jeito, assim não dá, assim não dá. E como a loja estava em reforma, a gente tinha uma caçamba lá. A gente foi numa lata velha lá, pegamos um carro usado, da cor basicamente da loja, colocamos dentro da caçamba e chamou muita atenção. Em 22 anos de loja, uma promoção entregue de um jeito diferente foi um sucesso. Então são detalhes que a gente pode buscar repertório em outros lugares e principalmente fazer essa história, esse encantamento onde a pessoa fala, eu quero ir lá, eu quero ir ver o que está acontecendo de diferente. Olha, eu gostei da sua ideia, você sugeriu o mais diferente possível para que chamasse a atenção do cliente e ele entendesse que estava de ponta cabeça, estava virado, complicado, mas depois tudo ficaria melhor. Isso, exatamente. E foi muito isso. A campanha foi um sucesso, aí a gente tinha uma história para contar pro cliente ali, né, aonde estava de ponta cabeça, mas vamos usar isso, vamos fazer do limão uma limonada, então? E após a obra, a loja ficou fantástica, maravilhosa, enfim, 2 andares, escada rolante, e aí os clientes que já gostou mais ainda, né? E olha, essa criatividade que nós estamos comentando agora foi justamente para estimular você a sair do seu conforto, daquilo que você sempre faz, para fazer algo diferente. E eu quero agradecer a sua participação, lembrando que até as meninas colocaram aqui que as suas dicas tenha sempre um caderno de ideias. Isso. Né? Cultivar essa curiosidade. Isso. Como você falou, aprende quem está fazendo bolos, pode aprender até numa oficina mecânica. Muito. Então, muito. estimular a curiosidade
praticar. O que é praticar 1 mais 1 igual a 3? Se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia também. Se a gente divide, a gente consegue eu ficar com 2 ideias, você com 2 ideias. A gente juntando, a gente tem a terceira. Então, em vez de eu ter só uma ideia, eu tô saindo daqui com 3. A minha, a sua e a nossa. Então, essa parte de conversar, de buscar relacionamento é muito importante na parte da criatividade. Ser divergente, nós falamos, e aceite o erro como parte do processo. Sempre, sempre. Então eu costumo dizer sempre, crie expectativas em cima do que você vai aprender e não do que você quer realmente. Porque quando você aprende em cima de uma ideia, de uma campanha, tirei uma ideia do papel, deu alguma coisa errada? Como que eu posso melhorar e fazer na próxima vez muito melhor? Então, crie expectativas em cima do que você vai aprender e não do que você quer realmente, porque daí se sai do jeito que você quer, você fica muito feliz, muito grato. E aí tem a percepção de progresso. E a última dica que eu achei muito legal, que é o que eu faço todo dia, divirta-se. Sempre. Eu me divirto aqui no Mulher.com, acho uma delícia e foi muito bom hoje receber você. Obrigada, Daniela Darós. Ela é palestrante, consultora também. As redes sociais dela nós já disponibilizamos e agradecemos mais uma vez por tua vinda até aqui. Esperamos outros temas. Obrigada, viu? Muito obrigada.